A colonização dessa região iniciou entre 1930 e 1945, através da Companhia Colonizadora Barbosa Ferraz, responsável pelo surgimento de grande número de cidades do norte paranaense. Em 1945, inicia-se a demarcação e venda de lotes urbanos e rurais. As terras férteis, com grande potencial agrícola, atraem compradores dos mais diversos pontos do país. Entre os primeiros moradores, destacamos os senhores Juvencio Barbosa, Sebastião Gomes, João Maquininha, Francisco Godoy Júnior, Guilherme Vietz, Cecília Ângela de Oliveira, Cândido Antônio Rezende e Agenor Gomes. Os heróicos pioneiros enfrentaram toda espécie de dificuldades, naturais de um povo em formação, mas com fibra e coragem venceram os obstáculos, formaram suas lavouras, construíram as primeiras estradas e pontes. Cecília Ângela de Oliveira chegou à região no ano de 1945, no início do desbravamento, instalando um comércio à beira de uma estrada boiadeira. Seu rancho de Palmito servia refeições aos boiadeiros. Com o passar do tempo, os moradores, colonizadores e boiadeiros que ali passavam traziam instrumentos e tocavam músicas para se divertir. Assim, o local fica conhecido como Rancho Alegre. Nessa época são formadas duas importantes colônias, a alemã e a japonesa, que deram um importante impulso no desenvolvimento da região com seu conhecimento agrícola. Esse rápido desenvolvimento torna a localidade um polo centralizador de produtividade. E logo seus moradores iniciaram um movimento procurando a elevação a distrito administrativo de Auraí, que foi conseguido com êxito através da Lei Estadual número 0613, no dia 27 de janeiro de 1951. Seu progresso acentuado prosseguia em ritmo acelerado e, por prioridade, foi elevado a município com a denominação Rancho Alegre, em 25 de julho de 1960, pela Lei Estadual número 4.245, desmembrando-se de Uraí e parte do território de Jataizinho. No dia 29 de agosto de 1960, é empossado o Sr. Pedro Moreira do Prado, nomeado como primeiro prefeito municipal. Ainda no ano de 1960, houve a primeira eleição, sendo eleito o Sr. Décio Tomazino como prefeito, tendo como vice o Sr. João Antônio Pereira Leite. A primeira legislatura foi composta pelos senhores João Pignatari, Francisco Fernandes, João Fontana, Bonaparto Sagai, Manuel Costa Magna, Vicente B. de Lima. Assumiram ainda nessa legislatura Ovidio Tini, José Miosso, Eugênio Hauses, José Silva e Rolando Manesso. A história de Rancho Alegre é tecida com as vidas desses homens e mulheres que, com força e determinação, fizeram e fazem dessa cidade o lugar que chamamos de nosso. Eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, eu estudei lá até 1950, depois fiquei em Bandeirantes uns 2 anos e vim para Rancho Alegre em 52. E aqui nós instalamos aí no bairro Água do Limoeiro, onde a gente
e onde eu licionei por 17 anos. Depois eu me casei, eu vim para Rancho Alegre e estou aqui até nessa data. Gosto muito da minha cidade, gosto muito do povo de Rancho Alegre, que é muito acolhedor, e a gente lutou muito por Rancho Alegre, porque quando eu vim para Rancho Alegre era só mato, nós não tínhamos estrada, não tinha luz elétrica, não tinha água. A cidade, para as senhoras que moravam aqui, tinha que tirar água do poço, fazendo fila para poder apanhar essa água. Depois, o prefeito, conseguiu a água para o povo. Agora, graças a Deus, todo mundo tem o conforto. Mas foi um lugar de muito sofrimento no início, porque aqui eu fui do tempo que tinha os jagunços da Fazenda São Bento. Então era muito perigoso para a gente viver aqui naquela época. E a gente não tinha condução, e para mim estudar eu tinha que vir a pé, 4 quilômetros, na terra, quando chovia aquele barro, passava boiada, e era a época do café, então tinha muito movimento. Assim foi o início que a gente começou. Aí aqui eu trabalhei 30 anos, agora estou aposentada, e cuidando aqui do lar, cuidando da família. Comecei lá na Água do Limoeiro, Lá era muito difícil, lá eu tinha as 4 séries dentro de uma sala, onde eu tinha que atender primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo escrito na lousa. E ainda naquela época vinha aquele leite lá dos Estados Unidos, então eu tinha que fazer um fogão, improvisar 4 tijolos lá no pátio, com uma lata de 20 litros, cheia d'água, fazer um fogo para ferver aquela água, para me preparar o leite para os alunos. E depois, mais tarde, que veio um fogareiro e a gente colocou no fundo da sala, e aí a gente licionava e fazia merenda para o aluno. Rancho Alegre, que eu me lembro, tinha a fundadora, a dona Cecília, que foi a fundadora que morava aí, tinha uma pensão onde o povo, os tropeiros passavam, e faziam aí, cantavam, passava a noite alegre, e por isso surgiu o nome Rancho Alegre, Mas Rancho Alegre foi uma cidade naquela época muito animada, porque tinha muitos moradores aqui, porque era formador de café. Então, depois, com o tempo, veio a geada, queimou o café, e o povo então se expandiu, cada um foi para um lado. E depois vieram as famílias, os filhos tinham que estudar e tinham que sair da cidade, do local, do município, para procurar um lugar melhor para estudar e para trabalhar. Eu por Rancho Alegre sinto muito amor por ela, porque pode-se dizer, a minha vida começou aqui, porque eu vim para cá muito jovem e hoje já estou com quase 86 anos e eu não tenho assim preferência por outros lugares sem ser a nossa cidade. Eu me sinto muito bem aqui. O povo aqui é muito acolhedor, muito amigo. Então, eu acho que Rancho Alegre é a alegria mesmo do povo. O nome já diz, Rancho Alegre. Eu sou Geraldo dos Santos da Silva, residente em Rancho Alegre há mais de 60 anos. Nasci em Minas e de lá mudamos para Rancho Alegre e aqui estou até hoje. Nós somos mineiros, viemos de Nepomuceno para Cornélio Procópio no ano de 44. De Cornélio Procópio viemos para Rancho Alegre, aí mais ou menos
em 1950, e aqui estamos até hoje. Fomos sempre família de lavoura, de agricultura. E depois eu estudei aqui em Rancho Alegre, me formei professor e também advogado, e a gente está aqui até hoje, nesta linda cidade que nós gostamos muito. E Rancho Alegre é um município essencialmente agrícola, produção soja e milho. Já teve antigamente, no começo, café, muita lavoura de café, feijão, milho, algodão, mamona. Hoje nós temos simplesmente o agronegócio, né, que é a soja e o milho. E Rancho Alegre, quando começou, era aquela mata maravilhosa que existia no Paraná inteiro. E aqui não era diferente, que essa terra aqui é muito boa, produtiva. A Rancho Alegre começou com a dona Cecília, que ela tinha, era um rancho assim, de madeira, de palmito, inclusive. E naquele tempo que o pessoal vinha aqui para comprar terra, para querer se estabelecer aqui. Era muito divertido. O pessoal tocava violão, cantava. Aí surgiu então o nome de Rancho Alegre. De lá para cá houve muitas coisas. Os fundadores daqui começam com a dona Cecília, depois teve colônia de japonês, bastante, de alemães, bastante. Hoje está diminuído. Italiano, bastante. E muitos mineiros vieram se estabelecer aqui. Então aqui é essencialmente formado por mais mineiros do que os outros estados. É uma cidade que está hoje com 4.000 habitantes, e bem produtivo. Aqui passava-se, tinha essa estrada que cortava do estado de São Paulo, passava por aqui e saía para Jataizinho. Ela chamava-se Estrada Boiadeira porque passava muita boiada. Todos os dias tinha boiada passando. Eu nem sei de onde vinha, eu sei que passava muita boiada por aqui, por isso o nome de Estrada Boiadeira, que cruzava Rancho Alegre, Jataizinho e por aí afora. E temos aqui como as primeiras pessoas aqui são, além da dona Cecília, tem a família do Nelson Reis, tem a família dos Barbosa, família dos alemães, que foram muito... que fez com que o Rancho Alegre tivesse produção, a família dos japoneses, temos a família dos Pustácio, que são dos mineiros, que veio para cá e que fez com que o Rancho Alegre pudesse chegar até onde está chegando, né? Quando cheguei em Rancho Alegre, eu era criança, tinha aí 4 anos, por aí, 5 anos. E aqui me formei. Estou aqui até hoje e o meu sentimento aqui é de gostar demais dessa cidade. É porque nós somos aqui uma família. Rancho Alegre é o lugar melhor do mundo para se viver, para você criar seus filhos, netos, porque aqui ainda não tem muitos vícios. É uma cidade, você gritou, está todo mundo te ouvindo, chegando para te ajudar, porque aqui é a mesma coisa que fosse uma só família. Eu adoro essa cidade, não consigo ficar longe dela 5 dias. Me dá vontade de voltar porque parece que ela está no sangue da gente, né? Uma cidade assim, que nós crescemos e criamos aqui, com todos os vizinhos, que você conhece todos, você pode dormir com a janela aberta sem problema. Então é uma maravilha essa cidade, onde eu me sinto muito bem hoje. Pode andar aí sossegado e viver bem. Eu tenho um sentimento enorme por morar aqui, gosto demais dessa cidade. Eu falo até me emociono, porque é bom demais aqui. Meu nome é Ana Elizabeth Simões. De solteira, Ana Elizabeth F. Simões é do marido, do finado, né, do esposo que faleceu. Nasci aqui nesse sítio e estou aqui até hoje, em 62. Aí em 84 eu casei e fui para Sertaneja. Morei 11 anos em Sertaneja e voltei para cá para cuidar da minha mãe, que tinha ficado viúva. Depois a minha mãe se foi e eu continuei aqui. Minha mãe chegou viúva aqui em 52, porque ela veio com o meu irmão mais velho
com 2 anos e pouco, e o mais novo tinha 11 meses. E ele tem 72 agora. Então ela veio no ano de 52 para cá. 52, 53 para cá. Aí casou com o meu pai depois de uns anos. Aí nascemos nós 4, os últimos 4 do segundo casamento aqui. Como se dizia antigamente, o primário. Aqui, os 4 anos aqui na escolinha rural da Água do Limoeiro, na escola Duque de Caxias. Aí depois o ginásio, que era o ginásio na época, foi no Rancho Alegre. Aí depois de 2 anos, parei, acabei o ginásio, fiquei 2 anos parado, porque naquela época também não tinha condução de prefeitura para puxar aluno. E naquela época tinha a regulamentação do combustível, você tinha direito a tanto de combustível, no sábado não vendia combustível, então também eu tinha condições de ficar levar a gente de manhã, buscar na hora do almoço, um era de manhã, outro era tarde, não tinha jeito. Aí fiquei 2 anos parado, e depois nós começamos, a gente estava mais adolescente, aí a gente ia de bicicleta, fazia à noite o colégio. À noite, porque daí meu irmão ia também, e tinha os meninos dos vizinhos que ia também, a gente ia, e mais gente de bicicleta. Porque de dia não ia ninguém para me fazer o magistério. Para ir sozinho era perigoso. Já era rodovia, né? Já era asfalto, já era perigoso. Rancho Alegre é tudo. É a minha cidade natal. A gente conhece os prefeitos, padres, a gente se conhece, todo mundo se conhece, né? Então todo mundo é conhecido. É uma cidade gostosa, né, de viver. O rancho não foi muito assim de badalar, né? Era uma cidade mais pacata, mais as festas de igreja, pra gente que era criança era gostoso. As festas das crianças nas escolas, a união dos alunos, né? Os desfiles com respeito de 7 de setembro, que hoje não tem mais nada, né? Se respeitava, tinha um respeito pelo 7 de setembro. A gente ia porque ia mesmo, né? Tinha que ir. Então, sei lá, é uma cidade assim, simples, né? Eu vou continuar dizendo, Rancho Alegre é tudo. Meus pais vieram pra cá. Eu nasci aqui, meus irmãos tudo nasceram aqui. Minha filha nasceu aqui no Rancho Alegre, morava em Serraria, vai vir ela no rancho. Então você vê que o Rancho Alegre é importante. Meu neto também já é do rancho. Nasceu em Cornélio, mas é daqui, mora aqui. Então não tem como falar mal do Rancho Alegre. É tudo mesmo, Rancho Alegre é tudo. O meu nome é Arnaldo Vicente Lipaus, eu sou natural de Assis, São Paulo. Aí meus pais eram natural do Espírito Santo. Meu pai era de Santa Isabel, do Espírito Santo. Aí veio para cá solteiro. Vieram aqui para São José das Laranjeiras, ali, distrito de Maracaí. Aí ali conheceu a minha mãe, casaram, mas os dois eram capixaba. Aí tiveram 9 filhos ali em São José das Laranjeiras e eu nasci em Assis, São Paulo. Eu tinha 6 anos de idade quando vim para cá, foi em 65, porque eu nasci em 59. Nós viemos de lá do estado de São Paulo, nós mudamos aqui no sítio aqui, onde era do meu tio, do irmão da minha mãe. Aí tinha os primos tudo ali, tudinho, vivia brincando, fazendo arte para todo lado. Aí depois dali do sítio do meu tio, nós mudamos aqui perto do rancho, que era um sítio que tinha café, tudo ali. Aí fiquemos um pouco ali, daí mudamos lá embaixo, para perto onde é a Ponte do Congonha hoje, era um sítio lá. Aí lá fiquemos quase 4 anos, depois de lá mudamos para um outro sítio aqui na Água dos Parentes. Aí ali fiquemos 11 anos, daí depois viemos para cá, para o rancho. A cidade na época era tudo de chão, tudo, não tinha nada asfaltado, era só uma vilinha aqui no centro, aqui. Tinha o bar do compadre que eles falavam, tinha o cinema, tudo ali. E a praça da Igreja Matriz, que não era que nem é hoje, né? Porque aquele tempo era tudo diferente, mas já tinha a igreja já construída, tudinho. E os meus irmãos. Aí os irmãos foram crescendo e foram saindo. Uns casaram, outros saíram já solteiros para trabalhar para fora. E foi levando desse jeito. Eu trabalhei 30 anos de motorista na prefeitura. 27 anos foi só puxando aluno para a faculdade, para Cornélio Procópio.
Mas agora em dezembro vai fazer 3 anos que eu saí da prefeitura. Nossa, a gente sente uma sensação tão grande que é uma emoção da gente até falar, porque a gente anda pra rua aí, todo mundo conhece a gente. Não tem quem não conhece a gente aí, passa aí, tudo aí. Amizade com uma cidade inteira, graças a Deus. Nunca teve nada para dizer que eu não fui na delegacia, eu fui umas 3 vezes para ser testemunha dos outros. Mas graças a Deus a gente tem um nome limpo, tudinho. Isso é o orgulho da gente hoje. Aí... Eu me chamo Cinerley Kumakura Zanoni. Sou casada com Dirceu Zanoni. Tá? E meu pai veio do Japão com 2 anos de idade. Né? Aí ele trabalhou na lavoura primeiro, depois começou no comércio. Aí ele começou com o comércio até vamos dizer, até hoje, né? Até hoje, né? Agora meu irmão continua. E nós somos professoras, sou professora também, né? E me aposentei. E nós somos em 5 professores em casa. Nós somos em 9. São 9 filhos, né? 6 professores. 6 professores. E até hoje nós trabalhamos no comércio ainda, que o pai deixou. Olha, o ano mesmo, o papai começou em 1940, mais ou menos 1940, mais ou menos 1950 que ele começou com o comércio, né? E vem até hoje. A gente morou em Chapurão, depois viemos para Ibiaci e de lá viemos para Rancho Alegre. E estão até hoje, né? Moramos na esquina, na rua São Paulo 380. As ruas não eram asfaltadas, né? As casas, a maioria era de madeira. Aí depois foi melhorando mais, né? Tá bem melhor, tá bem bonito agora, não tá? Eu dei aula de 1ª a 4ª e magistério e contabilidade eu dei aula, sabe? Trabalhei também no núcleo, sabe? Formei aqui mesmo, sabe? E não saí não, ficamos aqui, sabe? E meus irmãos também, depois casaram, mudaram daqui, sabe? Tem um morando em Campo Mourão, outro morando em Natal, Rio Grande do Norte, né? E outra irmã morando em Salvador, já faleceu, né? E os outros são em Minas, São Gotardo, Minas. A gente sempre guarda boas lembranças, né? Boas lembranças, boas amizades, graças a Deus. A gente sempre tem isso, né? E na memória da gente essas coisas. Os bons alunos, né? Porque isso é um Deus me acuda, né? Mas são uma graça, sabe? Eu não tenho que reclamar dos meus alunos, foram muito, muito bons. E um sentimento muito bom mesmo, sabe? Um sentimento de amor, um sentimento de parceria, um sentimento gratificante. Que a gente vê os alunos, é aquele abraço, né? Não é bom? Rancho Alegre é uma cidade que combina tradições culturais com um forte vínculo ao agronegócio, oferecendo uma qualidade de vida tranquila aos seus habitantes e desempenhando um papel importante na economia regional. Uma cidade acolhedora e em pleno desenvolvimento. Seu povo simples e trabalhador se orgulha de suas raízes e de tudo que construiu com muito esforço e suor ao longo dos anos. Um lugar tranquilo e seguro para se viver, com um clima ameno e agradável, próximo a grandes centros comerciais do interior do estado do Paraná. A cidade é rica em belezas naturais, com solo fértil e diversificada produção agrícola da mais alta qualidade. Rancho Alegre proporciona aos seus habitantes uma completa infraestrutura com saúde de qualidade, educação de referência, cultura e lazer e uma rede assistencial preocupada com o bem-estar de cada cidadão em todas as fases de sua vida. Seus pioneiros fundaram os alicerces que dão sustento ao desenvolvimento sólido e que pode ser percebido por toda a cidade.
Rancho Alegre, um lugar para você se sentir em casa, onde a vida é valorizada e a felicidade é seu maior cartão postal.